A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para você. Meus amados e queridos irmãos, hoje é dia 18 de setembro de 2024. Que Deus abençoe, meus irmãos. Mais um dia, mais uma palavra. O amor de Deus para com as almas. Esse é o ano que Deus, pelo amor imenso que Ele tem, está dizendo sempre, nos avisando, orientando os pecados que tira o direito do homem ou da mulher entrar no reino dos céus. Vamos meditar com amor nessa palavra. 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 9 e 10. Nós vamos meditar nesses dois versículos. Vamos meditar. Vamos ler e meditar. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomistas, nem ladrões, e nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Amém. Apenas esses dois versículos para nós meditarmos. Nós vamos chamar a nossa atenção pela bondade do Senhor. Está entendendo? Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Veja bem, o Senhor Jesus, usando o profeta, o apóstolo Paulo, ele está dizendo: meu povo, ô povo, não sabeis vós que os injustos não herdarão o reino de Deus? Vamos meditar o que é ser injusto, meus amados. Pecado por pecado, e nós vamos entender qual é o nosso pecado. O que é o injusto? É todo aquele que comete injustiça. Veja bem, a injustiça é uma coisa séria, e a justiça mais. Eu posso perder a minha salvação, não entrar no reino de Deus, quando eu cometo a injustiça de acusar, defraudar alguém em prol da minha família, de um filho, de uma filha, de um neto, de um genro. Eu estou dizendo que é coisa pessoal, impessoal. Ainda que dói na carne, tem de cortar. O errado é o errado. Não importa se é meu filho ou se é minha filha. Está entendendo? Para ser justo. Porque se eu cometer injustiça, não vai ter o perdão para a minha família, mas eu vou perder a minha salvação. Agora, cada irmã, cada irmão, cada pastor, cada obreiro, cada crente, cada pai de família, cada governador, cada político, todos, irmãos e irmãs, medite qual é a sua e eu medito qual é a minha convivência. Eu sou injusto quando trata-se de defender alguém que eu amo diante de alguém que eu nem, não é que eu não amo, que eu nem a conheço. Vamos ouvir as duas versões. Mas esse irmão aqui ou essa irmã eu a amo, conheço e vou defendê-la. Mas se ela estiver errada ou ele estiver errado, em prol daquele que não conheço, eu vou ter que dizer: minha irmã, eu te amo. Então, peça perdão àquela pessoa que se ofendeu. Se conserte com ele, porque eu não posso injustiçar a pessoa que está certo. Se eu quiser entrar no reino dos céus. Meditou, meus irmãos? Medite bem. Não vos enganem, nem os impuros,
Olha, meus irmãos, você sabe o que é ter impureza? Impureza nos olhos, impureza nos lábios, impureza no coração, no pensamento, em desejo naquilo que é dos outros, é impuro, pecado. Desejar o homem ou a mulher de outro, dinheiro, casa, patrimônio que Deus não deu para você, mas deu para o outro. Ser impuro é fazer tudo aquilo que entristece a Deus, que suja o seu corpo, a sua mente, na injustiça, na mentira, em toda coisa. É impuro. Aquilo que não é puro é impuro. Não entra no reino dos céus. Nem idolatria. O que é idolatria, meus irmãos? Você vai meditando, não tenho esse pecado. A idolatria é tudo aquilo que você idolatra. Quantos idolatram um jogador de bola, um cantor, um ator, uma atriz, um amigo, uma amiga, um pastor, um pregador da palavra de Deus? Quantos são idolatrados por alguém? Os idólatras não entram no reino dos céus. Medite, minha irmã e meu irmão, será? Eu amo o pastor, ou idolatro esse pastor. Não idolatre a homem nenhum. Glorifica o nome do Senhor, porque os idólatras não entrarão no reino dos céus. Entendeu? Nem adúlteros. Pronto. Aí o meu irmão está pensando, e eu, graças a Deus, sou homem de uma mulher só. A mulher está dizendo, irmã, eu sou mulher de um homem só. Eu não estou dizendo que você tem um relacionamento conjugal com outro homem ou com outra mulher. Estou falando nem os adúlteros. Tudo aquilo que adultera, que é original, fica adulterado, perdeu. A mulher que fura suas orelhas, coloca piercings no nariz, faz pinturas, corta os cabelos lá em cima, faz moda, está adulterado porque Deus não fez você assim. Amém? Se Deus fez você uma mulher avantajada nos seios, glória seja dado o nome do Senhor. Se Ele fez você bem menos avantajada, não vai colocar em cirurgia para adulterar o seu seio, para chamar a atenção, porque entristece a Deus. Isso é adultério. Você não nasceu com seu cabelo lisinho e você alisou com ferro. Adulterou você. Você não nasceu com seu cabelo crespo, enroladinho, mas você enrolou com fogo. Está adulterando. Você não nasceu mentindo, se exaltando, se gloriando. Hoje você se vangloria. Hoje você mente, esconde o seu corpo, as rugas, seus cabelos, que estão pintados, estão brancos, você escondeu tudo. Tudo isso está adulterando daquilo que Deus fez. Examine bem, minha irmã, e meu irmão também, tá? Você e eu, nem os adúlteros. Como eu vou chegar diante de Deus com meus cabelos pintadinhos e Deus sabendo que é branquinho? Nem os afeminados, meus irmãos. Quantos crentes? O que é o afeminado? É um homem ou um jovem
tomando a posição de uma mulher ou de uma jovem. O menino se vestindo e vivendo como se fosse uma menina. Um homem vivendo como se fosse uma mulher. Tais pessoas não entram no reino dos céus. Medite na Bíblia. Conserta-se, peça perdão ao Senhor. Seja aquilo que Deus te fez, adulterou o seu corpo. Você foi feito por Deus, um homem. E você transformou pela natureza sua, pecaminosa, um homem e uma mulher. Está adulterado. Não pode entrar no reino dos céus. Amém? Mulher, lesbianismo. Deus não fez duas mulheres para viver como homem e mulher, os dois, um casal. É antibíblico, não poderão entrar no reino dos céus. Pastores, se você ama essas mulheres lésbicas, esses homens afeminados, vamos sentar eles, conversar, mostrar para eles quem ama eles acima de todas as coisas é Deus. É um desejo, é um pecado. Mas Jesus está acima disso. Por causa de Deus, minha irmã, meu irmão, você é afeminado, você é lésbica, tem adulterado o seu corpo pelo amor do Senhor, que é acima de todas as coisas. Ame a Deus sobre tudo isso que você pensa. E por causa dele, deixa de adulterar o seu corpo, deixa de ser afeminado, deixa de ser uma lésbica e peça ajuda para ele, para que um dia possa entrar no céu pelas portas, no reino dos céus. Pastor, meus irmãos pastores, em o nome do Senhor Jesus, não é para matar o afeminado, não é para matar a lésbica, não é para matar quem adulterou o seu corpo. É ensinar com amor, colocar Jesus Cristo crucificado por amor, o Pai sofrendo pelo amor de nós e pela tristeza e pela dor que o Filho estava na cruz. Se nós amarmos esse Deus tão bondoso que deu seu único Filho, que é o primeiro na nossa vida, para nos salvar, nós vamos renunciar. Se adulteramos, não vamos mais adulterar pelo amor a Ele, porque Ele é santo. Se nós somos infelizes, vamos rejeitar a felicidade do mundo pelo amor a Ele. Se é lésbica, deixe o lesbianismo pelo amor a Ele. Se é afeminado, deixe a prática do feminismo pelo amor a Ele. E entrar nos reinos dos céus pelas portas. Você, pastor, se você ensina com amor, não com o inferno aberto, com lago de fogo, para a pessoa entrar, ir para lá, e a pessoa parar de ser lésbica, de ser homossexual, de adulterar, com medo daquele lago de fogo. Não, ele não vai entrar nos céus mesmo, porque ele não está deixando o pecado por amor. Ele está deixando o pecado por medo do lago de fogo que você está colocando na frente. Faz como Jesus, senta. Conversa com este homem, com essa mulher. A mulher que está fazendo papel de homem. O homem fazendo papel de mulher. Aquele homem que está adulterando o seu corpo, a sua mente. A mulher que adulterou o seu corpo da cabeça até os pés. Orienta para eles quanto vale a vida eterna com Cristo.
Será que vale a pena renunciar a esse desejo que ora mais poucos dias vai passar aqui, porque o nosso tempo de vida aqui é rápido, passa como o tempo voando. E depois nós vamos para diante do Senhor e as portas dos reinos estarão fechadas. Como será que nós vamos passar a eternidade e aonde? Você ama a Deus? Oriente essas almas, que bem orientadas, meus irmãos, eles vão renunciar à vida do lesbianismo, à vida do homossexualismo, deixam de ser ladrões, adúlteros, porque eles conheceram a vida, o amor de Deus, ensinada por você. Meus pastores queridos, eu os amo. Só que tem uma coisa, se você não ensinar a igreja o pecado, para não adulterar, pastor, você não pode adulterar o pecado. Você pode falar que não é adúltero, pastor, mas você adultera a igreja, brincando, fazendo festinhas. Adultera a palavra para persuadir a igreja, para dizimar, para ofertar. Amados, o dízimo e as ofertas é questão de fé em Cristo Jesus. Se nós ensinarmos a igreja que o dízimo não salva, mas que o salvo tem prazer em dizimar. Ah, meus amados, todos os salvos vão levar o dízimo lá. E nós glorificamos o nome do Senhor e agradecemos os irmãos e as irmãs pela compreensão. A obra de Deus é carente da ajuda dos irmãos, desde que nós não pegamos para nosso prazer, para riqueza, para passear, para coisas belezas. Mas para aplicar na obra de Deus, todos os irmãos ajudam. E Deus é glorificado e abençoa os irmãos. Não adultere a palavra não, meus irmãos, porque os adultos também não vão entrar nos céus. Você pode pensar, eu não tenho 2 mulheres, mas quantas mulheres você já cobiçou? Já falou? Qual é o homem que ainda não teve a oportunidade de cantar uma mulher ou não ser cantado por uma mulher? Qual a mulher que nunca foi cobiçada? Põe na sua mente, no seu coração. Qual é a mulher ou o homem que não se sentiu lá em cima, exaltado porque alguém está olhando a sua beleza? Mas troca tudo isso pelo amor de Cristo Jesus. Está dizendo? Está entendendo, meus irmãos? Por que é difícil? Nem os afeminados, nem os sodomistas, meus irmãos. O que são os sodomistas? Às vezes os irmãos não entendem, os irmãos, o que é ser sodomista? Sodoma tinha o pecado, homem com homem. Os anjos, quando foram na casa de Ló, os homens de Sodoma foram para Ló jogar isso para fora, para eles abusar dos anjos. Sodomista é homem violentando a homens. Você está entendendo? Esse povo não entra no reino dos céus. Orienta, pastores, a igreja na palavra. Homem é para ser homem, mulher é para ser mulher. Meus irmãos, diga para os meus irmãos que o incesto é um pecado pior do que o adultério. Vocês vão falar, que é isso, pastor? Adultério é pecado para a morte. A Bíblia diz o seguinte, que todo pecado, nem todos os pecados são para a morte. O pecado do adultério tem perdão. Se tem perdão, uma doença difícil, mas que tem tratamento, não conduz à morte. A doença que conduz à morte é aquela que não existe remédio. A blasfemia contra o Espírito Santo, que deve ser conhecido
do crente, dos pastores, e não são conhecidos porque Satanás tampa a mente das pessoas. Essa é uma doença que não tem remédio. Esse é um pecado que não tem perdão. Foi Jesus Cristo quem falou. Todo pecado que o homem e blasfemia que o homem fizer tem perdão se arrepender. Porém, aquele que falar contra o Espírito Santo não tem perdão neste mundo, nesta vida e nem na vida vindoura. Pastor, quando levanta um profeta na igreja, que os senhores repreendem e bate na Bíblia e fala a profecia é a Bíblia, vocês estão falando contra o Espírito. E eu falo para vocês, a profecia na igreja, Jesus Cristo não veio exterminar os profetas. Medite, seja sincero. Jesus Cristo, ele não veio para exterminar a lei, abrogar a lei, nem abrogar o profeta, mas veio para cumprir. Tanto é que no livro de Atos dos Apóstolos, tinha profetas, tinha profetisa. Está entendendo? Teve Paulo, era profeta, as filhas de Felipe, que eram evangelistas, eram 3 profetas, teve Ágabo, profeta. Jesus Cristo não abrogou os profetas. Então, cuidado com esse pecado que vocês fazem. Por quê? Porque a igreja tem pecado. Ou seja, o pecado é só no tempo da lei. A igreja peca, nós somos pó e cinza. Meditamos na palavra e às vezes ao contrário, adultera essa palavra. Os senhores pensam que eu já não recebi determinação de pastores dizer, Antônio, como é que você vai pregar? Eu quero ouvir o que você vai falar. Amados, como que eu vou falar para o pastor o que ele quer que eu fale para a igreja, se Deus é quem vai dizer para a igreja, sabe o que a igreja precisa? Eu não sei o que a igreja está precisando, mas os senhores pecam nessa aí, adulteram a palavra. É adultério, não entra no reino dos céus. Eu vos amo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Veja bem, nem ladrões também não entram no reino dos céus. E ladrões é aqueles que atiram, que pegam uma arma, matam a pessoa, ou aqueles que enganam os outros, que enganam, rouba a paz, rouba momento de santidade da pessoa, rouba o direito do homem ou da mulher viver. Tudo isso é ladrão. Rouba a alegria de um homem ou de uma mulher. Tais pessoas não entram no reino dos céus, certo? Nem avarentos. Amados, quantos avarentos tem da igreja? Pastores, por que não ensinam isso para a igreja? Porque os senhores também são avarentos. Parte. Tem muitos pastores que não é, mas é poucos, quer dizer. Muitos pastores são, todos. Mas poucas são aqueles pastores que não são avarentos, que quer se enriquecer, conseguir dinheiros, de qualquer coisa, com campanhas, com palavras, com persuasão. Homens avarentos, arrogantes, esses avarentos também, nem eles não entram no céu. Nem os bêbados. Quantos crentes que bebe e fica tonto, está bêbado, está fora de si. A Bíblia diz que não entra nos céus. Se o crente o faz, é porque a igreja concorda. Quantos pastores que bebem? Meus irmãos, vamos meditar nessa palavra. Eles também não entram nos céus. Está entendendo? Nem maldizentes. Quantos maldizentes tem na casa do Senhor?
O que é maldizente? Aquele que fala mal um do outro. Maldiz do seu pastor, maldiz do crente, da irmã, do jovem, do obreiro. Medite na sua vida, no seu coração. Quem é você, meu irmão? Quem é você? Você é ou não é o maldizente? Porque se for, medite nessa palavra, porque não entrarão no reino dos céus. Meu irmão e minha irmã, não perca o seu tempo na igreja. Ganhe o seu tempo com Cristo Jesus, meditando na palavra, examinando o seu coração, a sua mente. Você pode considerar a mulher mais falha, mais pecadora, mais de qualquer coisa. A hora que você considera que você não é uma mulher santa, ou não é um homem santo, ou não é uma pessoa que merecia tudo isso, se está a misericórdia de Deus, Deus glorifica. O céu tem glória, os anjos da glória, porque você está reconhecendo que é a bondade do Pai que tem feito você permanecer. Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Nem os roubadores. Existe ladrão e roubadores. Os ladrões, aqueles que vêm armados para matá-lo. Mas os roubadores é aqueles que roubam na escudinha. Quanto roubo tem na paz? Derruba o outro, toma o lugar dele. Também não herdarão o reino dos céus. Meus amados, veja que coisa. Porque o Senhor disse, o apóstolo São Paulo escrevendo, ele disse no versículo 11, tais foste alguns de vós. Eu fui tudo isso. Não estou falando que você foi, mas eu fui tudo isso. Algum de vós. Mas vós foste vos lavaste. Mas foste santificados. Mas foste justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo. E no Espírito de nosso Deus. Amados, tudo isso que nós fomos do versículo 9 ao 10. Mas agora, irmão, aquilo que algum de nós fomos, nós fôssemos santificados. Santificados por uma pessoa que está acima de nós, é nosso Deus. Nós somos santificados. Fomos purificados pelo sangue do Senhor Jesus. Está entendendo? Vós foste, vos lavaste, mas foste santificados, foste justificados em o nome do Senhor Jesus. Você está entendendo? Quando nós éramos lá do mundo, tudo bem, mas hoje não. Amados, vamos conversar com a igreja, porque Jesus Cristo está esperando que a igreja, aleluia, que a igreja volte para Ele, com amor. Esses irmãos, essas irmãs, esses obreiros, esses pastores, eu não sou contra essas pancadas que dão. Não, uma criança quando erra, está entendendo? Ela tem que ser chuviscada com a vara. Mas não é para ser chicoteada como era Paulo, esses outros, não. E nem os ladrões salteadores. Ele tem que ser castigado com a varinha de pai e de mãe. Meus irmãos. Mas foste justificado em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Você, meu irmão, eu, minha irmã, você, pastor, e eu, nós fomos santificados, justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo, e no Espírito do nosso Deus, amado. Já entenderam?
Você é muito valorosa, minha irmã. O versículo 20 diz assim: porque foste comprados por bom preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amados irmãos, amadas irmãs, você e eu, nós fomos comprados pelo um alto preço. Agora, vamos glorificar o nosso Deus com o nosso corpo, com a nossa boca, com nossos membros, com os olhos, com as mãos, com os pés. Irmã, glorifica a Deus com seu corpo belo e maravilhoso que Deus o fez. E fez dele o templo e morada do Espírito Santo para entrar nos céus pela porta. Você vê o versículo 19. Acaso não sabeis vós que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes parte de Deus, da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo. Você, minha irmã, nós não sabemos que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Nesse corpo lindo e maravilhoso, minha irmã e meu irmão, que você tem, que eu tenho, que nós temos, está em vós, qual tanto de parte, da parte de Deus, que não é nosso, não sou de nós, vós mesmo, não dei o seu corpo a outro. Fuja da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade pega contra o próprio corpo. Aquilo que você fala, meu irmão, aquilo que eu falo é pecado, mas é fora do corpo. Mas aquele que se doa, que peca contra o corpo, que adultera, está pecando contra o corpo. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Aleluia. Tal foste alguns de vós, mas vós foste comprado, santificado, mas foste justificado em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Meus amados, vocês já viram essas coisas? Não sabeis vós que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como diz, serão dois em uma só carne. A Bíblia é riquíssima. Instruções, meus amados. Sede santo como é santo aquele que nos chamou. Minha irmã e meu irmão, você quer ter o poder de Deus nas suas mãos para pregar o Evangelho, para receber as revelações de Deus. Não senta num banco de teologia como quem vai aprender a receber o Espírito Santo. Não. Se você sentar num banco de uma teologia para aprender, é o conhecimento da palavra. Mas para encontrá-la com o poder de Deus, humilha-te debaixo da presença do Senhor. Boca no pó, jejum e oração. Oração é conversar. Deus tem saudade de ouvir a voz de crentes que no passado falava com ele. Jesus Cristo orava. E por que ele orava? Ele estava conversando com o Pai. E quantas vezes Deus espera
ouvir eu conversar com ele, parece que não tenho vontade, desejo de conversar com ele. Se não salve quando com uma criança que machuca jogando bola ou correndo e vem correndo para a mãe gritando em desespero, mãe, eu estou chorando. Mas Deus, ele espera que eu vá a ele com saúde e alegria, sentar com a boca no pó, dizer, Senhor, eu sou grato ao Senhor por este dia. Eu sou grato ao Senhor pela família. Eu sou grato ao Senhor pela igreja. Eu sou grato ao Senhor por aquela alma que estava recebida, que o Senhor salvou. Eu sou grato, Senhor, porque eu merecia a morte, o Senhor me desse a vida. Conversando com ele, meu Pai, Jesus Cristo, meu amigo. Eu sou grato porque o Senhor morreu na cruz no meu lugar. Eu merecia aquela cruz. Quantas vezes Jesus Cristo aguarda ouvir a minha voz, agradecendo a Ele, conversando com Ele, não é só chorando, pedindo a cura, pedindo a bênção, pedindo o emprego, pedindo que tire o irmão ou a irmã que não passa na minha garganta. Jesus Cristo fica triste com isso. Isso não é conversar com Ele. Conversar com Jesus Cristo é amar os seus irmãos. Aquele irmão que não gosta de você, fale bem quando ele fala mal de você. Ore por ele, para que ele seja filho de Deus. Você quer ser um homem ou uma mulher cheia do poder de Deus? Pode estender as mãos e curar os enfermos? Ame, porque Deus confia naqueles que o amam a Ele. Quando Deus confiar em você, Ele vai te dar os dons celestes. Aquele que tem um contato com o Senhor, ele é fraco, mas ele nunca perde a salvação. Irmãos e irmãs, pastores e obreiros, ore por essa nação, pela política deste ano. Ore pela igreja, ore por este mundo, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Ore pela família na face da terra. Ore por mim, eu sou carente das vossas orações. Eu sou o menor do rebanho do Senhor. Ore em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe os jovens, crianças e adolescentes, as irmãs e os irmãos, Deus abençoe os pastores e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém e a paz do Senhor.